Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marília Saveri, sócia da Praxis Business, e hoje eu tô aqui com Mário Bodinar, instrutor credenciado, para a gente falar um pouquinho com vocês sobre gamificação em treinamentos. Esse é um assunto que te interessa? Você já pensou em levar para uma convenção de franqueados, jogos de negócios, simulações? Então fique aqui que a gente vai falar com você um pouco mais sobre iniciativas e como usar dessa estratégia para obter mais resultados no negócio. Muito bem, Mário, seja muito bem-vindo. E aí, animado com esse tema? Obrigado, Marília. Animadíssimo. Bem-vindos, pessoal. Vamos falar desse tema, né, Marília? Que é tão importante, tão atual, né? E a Praxis tem essa pegada, tudo que é prático, atual e relevante no mundo do franchising. Então, um prazer estar aqui falando contigo desse tema que a gente gosta tanto. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que tem muita gente aqui interessada nesse assunto. Então, vamos começar pelo começo. Bom, a gente tem visto que aumentou a procura, né, por experiências de aprendizagem que sejam mais imersivas, né? A gente tem falado que o futuro, né, da capacitação, ela é experiencial, ela passa pela experiência. Sim. E o contexto, né, da pandemia também ampliou essa busca pela conexão humana, por aquilo que é também do criativo, do lúdico. Então, a gente vê que nós passamos aí, né, por um período de bastante iniciativa do virtual, de aulas virtuais, e que agora tem havido essa procura por treinamentos mais práticos, mais mão na massa, como você gosta de falar. Sim. Então, começando pelo começo, Mário, assim, aqui que você coloca esse aumento na procura pelos treinamentos gamificados e traduz pra gente o que a gente chama de gamificação num treinamento presencial. Legal, Marília. Excelente colocação que você fez. Super concordo, né? A gente via que, assim, treinamento, e a gente faz treinamento há décadas, né? No passado, talvez, o papel do treinador era meio que decisivo se o treinamento seria bom ou não. Com a pandemia, com essa entrada do digital, como você falou, e com o papel das próprias redes, o papel do próprio celular que está na nossa mão o tempo todo, a gente não desgruda dele, né? E passa pelas redes e tal. Eu tô falando sobre o quê? Eu tô falando sobre a importância do participante do treinamento. Ele quer fazer parte disso. Quando a gente começa um treinamento, a gente vê, né, Marília? Tantas pessoas tirando aquela selfie, seja se é no online na frente do computador, se é no presencial ali no evento, falando, olha, hoje tem treinamento, vamos lá, tem treinamento. Quer dizer, as pessoas estão sendo mais protagonistas, né? Estão criando conteúdo sobre a questão do treinamento, a experiência, como você falou bem, e a gente tem que pegar disso, quer dizer, eu tenho que cada vez mais envolver o participante ali do treinamento, o aluno, a pessoa que vai aprender, e como que a gente consegue isso de uma forma mais ativa, mais prática? Dando desafio, fazendo gamificação, né? O que é isso? É colocar as pessoas para jogar, colocar as pessoas para participarem, e isso tira muito aquela dependência, como eu te falei, do show do treinador, né? Antigamente, o participante ele era mais espectador. A pessoa meio que esperava, né? Até o final da experiência para falar, bom, foi legal, eu gostei, o treinador foi bacana, o conteúdo foi bom. Hoje não mais. Como você disse, a gente precisa colocar esses micro momentos aí de participação do participante, do aluno, de quem está ali numa convenção, né, de vendas. E, Mário, você falou um ponto muito importante também, que é esse protagonismo, né, do aluno. Sim. Aqui vale lembrar que a gente está falando de um aluno que não é qualquer aluno. É um público adulto e mais, é um público, muitas vezes, que é empresário, né? Se a gente parar para pensar no empreendedor, no franqueado. E esse adulto, né, empresário, ele quer aprender aquilo que faz sentido para ele, pro contexto do negócio dele. Ele não quer uma aula expositiva, muitas vezes que seja muito teórica. Como é que eu aplico isso na prática hoje? E aí, dada essa importância, né, da ferramenta, você apresentar para ele todo um contexto de situações reais de trabalho, desafios que ele tem na franquia, e fazer isso de uma forma divertida, criativa, envolvente, você consegue o quê?
o engajamento, que é outro ponto, né, muito importante dessas iniciativas de gamificação. Então, conta um pouquinho pra gente. A gente tem aplicado treinamentos gamificados também para a equipe de vendas. Traz um pouco pra gente esse contexto da importância da gamificação para as equipes de vendas, para os empresários. Como que tem sido esse trabalho? Legal, Marília. É muito legal que a gente tem a gamificação na vida e muitas vezes nem percebeu, né? Por exemplo, se você entra para comprar alguma coisa ali pelo celular, pelo marketplace, né? Não vou fazer propagandas aqui. Você vê que a plataforma é altamente gamificada. Então, você compra, você ganha pontos. Com tantos pontos, você tem lá algo em benefício. Quando a gente fala de vendedores, Marília, a gente está falando de um público extremamente competitivo. Essa galera joga para ganhar. Essa galera não quer só ali ficar um momento, não. As pessoas são competitivas ao máximo. E aí é muito legal, Marília, que nos treinamentos que a gente faz de vendas, a gente percebe o nível de competição, de competitividade saudável, né, que a gente põe nesse público. Então, franqueados, times das franquias, todos se engajam demais, porque a gamificação é isso, essa coisa que envolve desde crianças, né? Você vê crianças jogando, desde pequenininho. Hoje, meu filho tem 2 anos, já tá num joguinho lá, né? E o adulto gosta, a gente gosta de brincar também. E melhor dos mundos é você pegar o entretenimento, né? A brincadeira, a diversão e aliar ao aprendizado. Aí onde que entra a gamificação no treinamento, né? A gamificação, ela consegue prender a atenção das pessoas e consegue, de lambuja, assim, o engajamento, porque uma vez que eu tô jogando, eu tô ali, eu tenho um objetivo, eu quero ir até o final. Então, quando a gente avalia, né, nos treinamentos, e a gente faz isso demais nas redes, você vê nas avaliações de reação pós-treinamento gamificado. É unânime. O que você gostaria para o próximo treinamento? Games. Nós queremos mais games. Nós queremos mais essa interação, porque isso ajudou demais a aprender, a reter o conteúdo. Então isso é muito legal, né? A gente vê que existe esse protagonismo importante que você está falando. E trazendo um pouco para exemplos práticos, né? Vou dar um exemplo. A gente fez uma entrega como essa numa sala de cinema, né, para os franqueados da Yes Idiomas, no Rio de Janeiro, certo? Exatamente, lá no Rio. E conta um pouquinho dessa experiência, né? Numa sala de cinema, você tá ali com os franqueados aplicando uma iniciativa de gamificação no treinamento presencial, num contexto de convenção de franqueados. Como que isso funcionou na prática? Marília, foi demais, né? A gente conseguiu pegar um ambiente diferente, que é uma sala de cinema, né? A gente sabe que as pessoas, como você disse, a gente tem que inovar, tem que se reinventar, e o próprio local ali, né, já trazia esse ambiente propício ao lúdico. Então, o que a gente fez, Marília? A gente trouxe conteúdo também ali para dar uma base, e nós fizemos desafios práticos para todos os franqueados ali colocarem o que eles aprenderam no assunto específico de vendas. A gente pegou, por exemplo, vídeos de vendas. Foi dado um desafio para os franqueados, eles tinham tempo para cumprir essas tarefas e postar esse vídeo num canal que a gente fez, né, específico para o desafio no Telegram. E os vídeos escolhidos, eles foram passados na tela de cinema, né? Quer dizer, todo mundo estava avaliando ali, então foi uma mistura assim de... Então foi legal porque foi uma mistura assim desses programas como The Voice, né? Onde alguém está sendo assistido ali para ter uma nota, então todo mundo foi avaliado e também avaliou, a gente usou ferramentas tecnológicas, né, para ajudar nisso. E foi demais, né? Todo mundo aprendeu, todo mundo jogou, todo mundo participou e numa sala de cinema. Então o engajamento foi incrível, né? O feedback foi o melhor de todos. O Adir recebeu a notícia, né? Passou para todo mundo, a gente comemorou demais porque foi muito legal. Então envolveu essa coisa, né? É o mundo lúdico com a gamificação. Não é só jogo por jogo também, a gente tem que deixar claro aqui pro pessoal que é uma forma de pensar o treinamento, a capacitação e a entrega,
e como que a gente vai colocar isso no processo de aprendizagem, né? Porque não é só brincadeira, né? Pode ser divertido, aprender pode ser divertido, mas você tem toda a construção de um conteúdo por trás, de primeiro entender qual é a necessidade do negócio, qual é a estratégia daquela empresa, quais são os problemas certos que a gente está endereçando o treinamento, né? Então, o treinamento vem como uma resposta a certas dores, né? Que essa franqueadora identificou, essa empresa. E aí, bom, identificado as dores, identificado os gaps de performance, quais são as habilidades e as competências que precisam ser desenvolvidas nesse público. Aí você vai para o desenvolvimento de um conteúdo customizado para essa realidade. E aí, mais uma etapa. Agora, como eu torno tudo isso mais divertido, mais lúdico, mais criativo e em linha com o estilo de aprendizagem desse público, né? Então, sensacional. É toda uma jornada aí de construção, né? Não é também um tipo de conteúdo que nasce de um dia para o outro, né? São semanas ali de briefings e de construção de algo bem customizado. Show. A gente falou... você estava falando aqui desse contexto do treinamento presencial. Vamos trazer um pouco mais aqui para quem nunca fez, né? Para quem está aqui assistindo e... eu tenho uma convenção de franqueados, eu gostaria de levar um treinamento gamificado uma tarde usando dessa metodologia. Como que funciona, Mário? Lá no dia, né? As equipes são divididas, né, em grupos, e aí é gerada uma competição. Conta um pouquinho dessa experiência do que a gente está aplicando. Legal, Marília. Show de bola. Depois de fazer todo esse briefing, né, que você foi lá nos Estados Unidos aprender isso, né, na maior feira, show de bola os insights que você trouxe, e a Praxis aplica isso é muito legal. Depois disso feito, aí a gente olha pro jogo, né? Então, no jogo, sim, a gente precisa de equipes. Então, a gente trabalha dividindo as pessoas em equipes, colocando as regras claras ali para cada time. E a gamificação acontece com missões bem claras, né? Onde a gente vai colocando essas missões, essas tarefas, e isso tudo vai gerando pontos de experiências, né? Que a gente chama de XP, XP. Então, isso vai gerando um placar, né? Vai tendo um placar ao longo do dia, você vai vendo esse placar ao vivo, como estamos com relação ao nosso adversário. Então, é legal que todos os times ficam de olho para saber, a gente está ganhando, como é que a gente está na frente ou não está. Então isso, Marília, é colocar as pessoas em times, colocar bem claras os desafios e deixar esse placar, deixar essa sede, né, por vencer, é a forma que a gente consegue resultado, né? Quem está inseguro para falar, poxa, será que eu devo tentar isso? Eu, com toda a confiança e segurança, digo para vocês. É muito legal a gente ver, Marília, o brilho nos olhos das pessoas quando elas começam a jogar. Então, é interessante que quando você vê a pessoa recebendo a instrução, como é que joga e tal, aquele momento de entender, o jogo tudo parece um pouco meio vago, o que é isso? E quando o jogo começa, a galera vai até o final. Quer dizer, essa coisa da natureza humana que a gente tem, que é ser naturalmente competitivo, não é? É uma competição saudável, Isso. É uma maneira de você engajar, né? Por exemplo, os franqueados numa convenção, formar times. Então você trabalha também até mesmo o senso de equipe, de coletividade, de aprender uns com os outros, de escuta ativa. Então são várias habilidades sendo trabalhadas até, né, numa forma bastante dinâmica. E, bom, eu lembro que você estava falando, me veio à memória também um episódio. Eu trabalhei em franqueadora, fui gestora nacional de franquias. A gente levou, na época, a Praxis, foi assim que começou pra nós. Foi assim que começou meu relacionamento com a Praxis Business. Legal. Nós levamos a Praxis para aplicar um jogo de negócios. Trabalhava no Instituto Embeleze. Legal. E o que foi feito, né? Nós buscamos entender
Assim, quais eram esses gaps de performance, quais eram as habilidades gerenciais que precisavam ser desenvolvidas em cada área. Então, quais eram os problemas no que diz respeito a processos comerciais? Quais eram as oportunidades de melhoria em relação à parte de gestão financeira? Na parte de produtos, né? Será que essa equipe tinha clareza de onde é que estava, assim, os problemas? Então, a gente apresentou como se fosse um estudo de caso, né? Uma simulação de uma situação real de problemas frequentes que acontecem, né? Nas franquias, um problema comum. E aí você tem, então, um grupo discutindo, né? E problemas semelhantes naquelas franquias. E você tem toda essa riqueza de oportunidade de troca, né, entre os participantes. Na minha franquia nós resolvemos essa questão de tal forma. Tá, então qual dessas alternativas está mais perto de ser a solução ideal para esse problema? Então você promove também um debate, uma discussão. E eu vejo isso, né, isso aconteceu lá em 2015, mas ano a ano, né, a gente vem aprimorando, porque agora também com o uso das novas tecnologias digitais. Show. Então, a gente pode usar determinadas ferramentas, né, para essa parte de pontuação, Conta pra nós aí, de simulações, esse né? que digital que você tá bem envolvida. Trazendo também, aproveitando, né, que o assunto aqui virou essa conexão digital, eu quero que você fale pra gente também sobre os workshops ao vivo, que dá pra fazer isso também, mas trazendo um pouco aqui pro meu universo aqui dos conteúdos assíncronos, né, que a gente chama, que é você disponibilizar conteúdos numa plataforma de ensino-aprendizagem. A gente vê também, né, várias iniciativas de gamificação no EAD, que a lógica é a mesma, né? É o aprender se divertindo, mas com conteúdos relevantes e que faça sentido para um público adulto, que precisa ver aquilo como algo importante. Marília, conta pra nós nesse universo digital, quais são as ferramentas, as possibilidades todas, né? Você que tá rica aí de conhecimento nessa área, eu tô curioso. Olha, a gente tem tido várias experiências de aprendizagem nesse sentido, desde as mais complexas até algumas iniciativas bem simples, né? Então, que qualquer rede de franquia, independente do tamanho, pode implementar. Por exemplo, a gente pode desenhar uma trilha de aprendizagem para uma equipe de vendas das unidades franqueadas. E aí, a gente desenvolve lá 20 conteúdos que eles precisam consumir. Pode ser videoaulas, ter podcasts, tem um e-book. O interessante é você criar, né, uma diversidade de experiências de aprendizagem. Isso é importante. E aí tem um percurso onde eles vão consumindo esses conteúdos. E aí você pode atrelar essa medição, né, pelo percentual de consumo dos conteúdos. Pode ter alguns quizzes, então a gente pode colocar lá um critério, né, de como é que essa pessoa vai ganhando pontos. Legal. Isso já é também uma iniciativa de gamificação. Você vai ter ali um ranking entre esses vendedores ou entre os franqueados. É legal também você trabalhar a motivação, né? Não só eu tenho visto algumas empresas, alguns clientes nossos que atrelam essa pontuação a prêmios, a bônus, ou até mesmo tem uma empresa que a gente atende que equipe de revendedores podem trocar os seus pontos por produtos ou mesmo por dinheiro. Legal. Então, você trabalha conteúdos relevantes e trabalha também um incentivo. E a gente tem até iniciativas um pouco mais trabalhadas, né? Que esse ranking você vai ter jogos de negócios mais elaborados, só que dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Você tem um modelo que a gente começou a trabalhar, que a gente chama de modelo tipo Netflix. Legal. Que você tem, vamos supor, um tema, como lidar com as objeções do cliente. E aí você tem situações. E aí a pessoa ela vai clicando e ela, dependendo do que ela responde, cada alternativa ela vai para um cenário. Que legal. Então vamos supor, para um tema a gente grava 17, 18 cenas possíveis. E aí você cria uma árvore de decisão. Conforme a pessoa vai tomando decisão, ela vai para uma dessas alternativas, um desses cenários. Que massa. A gente tem também o storytelling gamificado. Eu acho bem interessante essa... Conta pra nós. Eu acho bem divertido também trabalhar com isso. Nós temos, por exemplo,
o franqueado ele precisa tomar uma decisão. Vamos supor, o negócio não vai bem, ele demite, não demite, ele contrata uma pessoa, ele não contrata. Então, são apresentadas situações reais do que acontece naquela rede de franquia, alguns problemas comuns. Pode ser, por exemplo, gestão de conflitos. E aí você tem uma história com personagem. Então, esse problema é apresentado e ele precisa tomar uma decisão. Contrata mais 2 funcionários, resolve esse problema de tal forma, ele vai clicando e vai avançando nessas situações que são apresentadas. Outra possibilidade nesse modelo de storytelling gamificado é você trabalhar soft skills, que são as habilidades, né, socioemocionais. E você pode, por ali também, identificar quais são os comportamentos dominantes desses franqueados. Legal. Então, se é um franqueado que tem mais agressividade comercial, ou se ele precisa desenvolver ainda melhor a sua habilidade gerencial, se falta resiliência, se ele tem uma boa inteligência emocional. Então, e o mais legal disso é que quando ele coloca uma alternativa, ele não sabe para onde esse teste está levando ele. Não é tão claro, né? Que se ele optar pela alternativa A ou pela alternativa D, então óbvio que tal resposta vai levar àqueles comportamentos. Não. Acho que o mais interessante é isso. São situações do dia a dia e lá no final a gente vai ter uma avaliação de quais são as competências que ele precisa ainda aprimorar. E isso te dá autoconhecimento para você estar evoluindo e estar buscando aquilo que você precisa se aprimorar e também oportunidade de trabalhar os seus pontos fortes. E fora isso, a gente começou a olhar também, né, para as tendências. Então, a gente já está fazendo algumas simulações de o que vem por aí, né? Os treinamentos em realidade virtual, os treinamentos em simulação, o que a gente já pode construir no metaverso, né? Trazendo mais da experiência, né? Você ter treinamentos experienciais. Então, aqui a gente falou até agora de 2 universos, né? O Mário, que aplica muitas vezes, né, nossas iniciativas de treinamento como nosso instrutor, em convenções de franqueados, em treinamentos presenciais, levando a gamificação e toda a energia que precisa ter. Demais. Precisa ter muita energia para trabalhar um público de vendas, né? Eu trouxe um pouquinho do meu universo aqui, que é do mundo assíncrono, o que a gente pode fazer para ter plataformas de aprendizagem com gamificação mais atrativas. E agora vamos mesclar esses 2 mundos, que é a realidade dos treinamentos síncronos no ambiente virtual. Que é quando você tem os professores ali ao vivo, os alunos, né? E você tem um treinamento gamificado em tempo real, mas que tá cada pessoa na sua casa ou no seu trabalho. Conta um pouquinho como isso tem sido feito, Mário. Conto sim, Marília. E se você me permite aqui, uma observação que é muito legal, né? Se você já tem a gamificação, que é algo que prende a atenção, e aí você coloca storytelling, que é algo que prende ainda mais atenção, esse aí é o casamento perfeito, né? Quando você estava citando a solução aí do storytelling gamificado. Então, o engajamento aí é surreal, né? A gente lembra de um case que a gente tem, né? Que é Mr. Cat. Então, vocês conhecem a marca, a rede. E é muito legal quando você traz, né, a importância da gente ver quais são os desafios do dia a dia, né? Tudo isso é muito importante, né, pessoal? Antes da gente falar de gamificação, eu tenho que ter esse contexto, esse briefing. E no caso deles, foi o seguinte: a gente precisava fixar bem o método, que então a gente criou, o método da marca Mr. Cat, para todo o time de vendas. Só que isso veio, Marília, em 2020. A gente não estava prevendo a pandemia, né? Então a gente precisou se reinventar e pensar fora da caixa, achando uma solução. Foi aí que veio a questão da gente fazer, então, treinamento ao vivo e online. Então a gente usou da gamificação, como que a gente fez, né? Nós pegamos todos os times, todo o público, né? Trabalhamos como um campeonato, como uma liga mesmo. Colocamos o nome, a Liga dos Campeões, né? Sim. Mr. Cat. Então, todas as lojas participaram como equipes e a gente fez a entrega desse treinamento, né? 100% online, foi no Zoom, usando a gamificação. Então, a gente pegou todo o método
e transformou ele em desafios. Então eles já tinham tido aula sobre as etapas, eles já estavam estudados, né? Já sabiam ali, ou pelo menos deveriam, né? Então foi uma sala de aula invertida ali com gamificação. Então foi legal porque nós fizemos rodadas, né? Cada treinamento ele tinha as suas rodadas, então primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, quinta e última rodada. A rodada era lançada, os times iam responder os desafios, iam jogar, né? Então se reuniam em equipes no próprio Zoom, né? A gente tem um recurso das salas separadas, né? E cada equipe então precisava ali marcar a quantidade de gols máxima da rodada. Terminava-se o tempo da rodada, a gente computava os gols. Então a gente tinha perguntas fechadas, que geravam pontos de uma forma rápida, e a gente tinha perguntas abertas também, porque não é só decorar o método, é como que eu estou de fato aprendendo o que a gente viu no método. Quais são situações reais para problemas reais que a marca tinha. E aqui um assunto super interessante, né? Fazendo um parênteses, a gente usar a gamificação para poder reforçar qual é o método de gestão comercial, né, ali do grupo. Ou muitas vezes, qual é o método de atendimento e vendas, para que eu quero fixar aquela informação, passo a passo, como que funciona a nossa jornada aqui, o nosso método de atendimento. E aí você usa o game como uma estratégia, né, não só para engajar, para envolver a equipe, mas para memorização de cada passo do atendimento ou da gestão comercial. Funciona muito bem, foi bem legal que você fez essa observação, Marília. Tanto para atendimento e vendas, quanto gestão comercial, funciona super, né? A gente montou todo o mapa, assim, da liga, né? É legal lembrar também que a gente precisou até do próprio time da marca para estar ali como jurado, para fazer parte também desse time todo, né? Necessário para fazer o jogo rolar bem, e foi muito legal, né? Dentre perguntas fechadas, como perguntas abertas e feedbacks específicos para cada equipe. Então, cada jurado tinha lá esse campo para dar o feedback, para fazer observações, e eles usaram muito disso. Foi muito legal, né? Você vê o engajamento de todas as frentes. O time de franqueados e de lojas, quanto também o time da própria franqueadora dando esse suporte, esse apoio, esse protagonismo. Então é bem legal, né? E o Tonini, que foi o facilitador, ele se viu numa posição bem bacana, que é o facilitador disso tudo, né? Então, como se fosse ali um juiz e vendo tudo acontecer. Outro ponto importante, né? Você mencionou aqui o Tonini, nosso sócio da Praxis Business, no papel ali de facilitador. Isso. Um ponto fundamental, né, no treinamento presencial é esse papel do facilitador. Eu falei há pouco da importância da energia em sala de aula, que você, o Tonini, tem muito. Mas também você saber quais são os momentos, né, que você entra junto com os grupos, esse papel motivacional, do entusiasmo, mas também de ajudar tecnicamente a resolverem ali algumas questões, né? Sim, Marília, esse papel é muito legal. E é o novo papel, né, para quem ministra um treinamento, um instrutor, é ser esse facilitador, né? Na Praxis é muito legal esse trabalho que a gente faz, porque de fato a gente vê que é o que funciona. Então você incentiva o time, você orienta, faz esse papel de coach mesmo, né? No meio da experiência, quer dizer, não é aquela coisa mais expositiva, onde a gente mostra alguns slides e passa um vídeo. Não, esquece isso, gente. É algo inteiramente ativo, dinâmico, a gente tá ali o tempo todo, né, movendo e movimentando. A gente sabe que a venda é movimento e a gente faz isso acontecer nessa experiência bem legal de aprendizagem, né? Só para concluir, no caso de Mr. Cat, depois das rodadas, a gente tinha a final ali, quer dizer, os times que estavam com mais pontos, rolou também a final, né? Então a gente teve, assim, como no futebol, né, o vencedor, e aí o time vencedor teve produtos, teve, enfim, vários prêmios legais que a gente fez e movimentou o Mr. Cat, né? E funcionou super bem, quer dizer, como você mantém a atenção das pessoas mesmo no online. Isso não é possível? Sim, isso é possível, só que tem que fazer direito. E a gente
teve esse case muito legal que eu lembrei. Você falando, eu também lembrei de outro case de ação, né? Graças a Deus aí, dezenas de cases de treinamentos cada vez mais atualizados, práticos. Resumindo, assim, um case também que deu muita repercussão foi do grupo Nomura, né? Sim. Como que foi a dinâmica desse jogo com as equipes? Muito legal, Marília, você ter lembrado do grupo Nomura, porque, assim, o grupo Nomura é multifranqueado, então são várias marcas, é um grupo extremamente forte, né? Competitivo, vendedor. Então você já tem de cara aí esse desafio que é treinar times de vendas, né? Então a gente sabe que precisa ser muito dinâmico, precisa ter uma interação, uma energia, e eles são muito isso, né? O grupo Nomura, para quem conhece o time, eles são tubarões, eles são vorazes e tal, e devoram ali, eles estão o tempo todo interagindo, perguntando, e foi muito legal, né, a experiência. Lá, Marília, a gente fez também a gente usou o storytelling que você mencionou dentro da experiência de treinamentos, né, de aprendizagem deles. Como eles têm um manifesto muito claro, né, e é muito legal, né, essa cultura do grupo, a gente viu alguns sinais, alguns símbolos da cultura que a gente trouxe para o programa de capacitação. Então, no grupo Nomura, os líderes, né, são chamados guardiões da cultura, né? Guardiões da cultura, os líderes de venda do grupo Nomura. Para ter um objetivo muito claro, né, no grupo Nomura, que é ter lá um faturamento pica das galáxias. Não sei nem se eu posso falar esse palavrão aqui, se vão me cortar, mas a gente pegou e olhou galáxias, e olhou guardiões, e olhou o público. Cara, esse negócio vai dar um storytelling bacana aqui. Vamos pegar o mundo dos super-heróis, né? Guardiões da Galáxia, Universo Marvel. E aí o filme tava em alta e tal. Falou, caramba, é isso. Então a gente tem heróis, a gente tem o inimigo e a gente tem a jornada toda. Então, no projeto do Grupo Nomura, a gente tem 5 afirmações, né, do manifesto. E cada treinamento a gente focou uma declaração. Então a gente fez, Marília, uma gamificação personalizada para cada encontro, usando muito da tecnologia. Porque 4 encontros foram digitais, então a gente precisou fazer um pouco semelhante com o que a gente tinha feito em Mr. Cat, que é usar do digital, né, para gamificar, com o storytelling altamente interativo, usando o universo deles, colocando eles para jogar em equipe, tendo ranking, tendo quiz, tendo perguntas, tendo desafios, mostrando cases, o que foi um sucesso, né? Quando a gente avalia a avaliação de reação do encontro e o feedback do próprio grupo, foi incrível o engajamento. Então, as pessoas participando e elogiando, né? Também o trabalho em equipe que a gente fez, né? E o último foi presencial, foi uma surpresa ali pra galera. Foi no momento da convenção de vendas deles, onde eu e o Tonini Júnior chegamos lá de surpresa para a aplicação do último encontro. Então a gente usou dessa experiência do presencial, né, para complementar o digital, usando mais uma vez um jogo. Dessa vez um jogo físico que a gente usou de vendas e negociação, né, usando cartas, trazendo um contexto, um cenário dentro do que a gente já tinha visto, e fizemos lá essa mescla, né, essa coisa 100% presencial. Então, assim, foi muito legal porque a gente conseguiu unir universos, storytelling, digital muito forte e presencial também, com essa coisa dessa dinâmica, né? Mais do que uma simples dinâmica, porque dinâmica já tinha antes da gente falar sobre isso. Vamos fazer uma dinâmica de abordagem em vendas. Não, né? A gamificação que a gente está falando aqui, ela é embasada na estratégia, no planejamento, na dor, pensando que no engajamento das pessoas. E é importante essa customização, né, para o contexto da empresa e para o perfil do público. Sim. Você lembrou a questão aqui, às vezes dá para fazer com jogos de cartas, isso, né? Então a gente tabuleiro. tem vários jogos, né, tabuleiro, vários jogos que para algumas empresas esse lúdico pode não ser tão interessante e a gente vai por outro caminho. Sim. Não, vai ser
uma simulação de negócios, né? Vai ser uma coisa mais business, trabalhar mais as habilidades gerenciais. Ou, dependendo do assunto e dependendo do perfil do público, você pode ter algo mais do lúdico, da criatividade, ou trabalhar coisas que remetam, né? Que te façam lembrar lá da infância, né? Um tipo de jogo que envolve, né? Então, depende da energia, da proposta, né? De cada evento. Por isso, é um trabalho extremamente customizado. Então, para quem planeja aí para 2023, levar a gamificação para uma convenção, para um treinamento presencial com franqueados, com equipes, ou um treinamento digital gamificado, essas são aqui algumas dicas, né? O planejamento, a customização, dá para fazer presencial, dá para fazer digital, dá para fazer de forma mais lúdica ou mais gerencial, né? São vários recursos. E aí, Mari, eu quero te agradecer aqui por compartilhar tantos insights e reflexões. Tem muita gente que ainda não sabe, né, que a Praxis Business trabalha com o desenvolvimento desse tipo de jogos, desse tipo de proposta de capacitação. A gente queria também explicar um pouquinho como é que funciona na prática, alguns cases, né, que a gente já atendeu, como é que essa entrega a partir de uma situação real do que já vem acontecendo. Isso. Muito obrigada por dividir o seu trabalho com a gente, aplicando esses treinamentos, fazendo sempre essa entrega com muita energia, com muito estudo, né? Também muita pesquisa, né? Nesse desenvolvimento. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E se você se interessar, você pode entrar em contato com a gente. Nossos contatos vão aparecer aqui embaixo para você. E a gente pode também esclarecer outras dúvidas, meus canais de comunicação, né, mídias sociais. Pode chamar, pode entrar em contato. Se você quiser saber mais como funciona, tirar algumas dúvidas. Marília, eu agradeço pelo espaço, muito legal essa parceria, né? A gente faz acontecer e é gostoso falar sobre esse tema. Eu ficaria aqui o dia todo com você. E vamos gamificar. Bora gamificar esses treinamentos aí na sua rede.